Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Nessa aula aqui a gente vai abordar uma ferramenta bastante interessante que é a Step Info, mas antes disso vou só mostrar a matemática aqui envolvida por trás disso, né? Aqui a gente nem está se preocupando em criar o numerador, né? Apenas o denominador, porque o que importa para a gente é só o denominador. Então o que a gente tem aqui? Desculpa, até fui no lugar errado. Tem uma função aqui de segunda ordem, esse é o quadrado, mais 2 zeta ômega n mais ômega n ao quadrado. Ômega n, frequência natural, não amortecida, e dump, né, é o coeficiente de amortecimento. Então, isso daqui é um parâmetro muito importante para uma função de segunda ordem. Aí você me pergunta, e função de terceira, quarta, quinta? Geralmente, sistemas mais complexos de quarta, quinta ordem pode ser representado por uma função de segunda ordem também, uma aproximação razoável. Antes de vocês verem isso aqui, todos esses cálculos que é um pouco confuso, eu vou mostrar para vocês aqui o Step Info. Vamos até fechar essa abinha aqui. Aqui está o comando Step Info. Então olha aqui, ó, tempo de subida, né? Aqui o tempo de subida, o tempo que ele gasta. Instante de subida, instante, no caso, o pico, né? Máximo sobre sinal, o instante de pico, um transiente, um tempo de amortecimento. Então, amortecimento considera que ele está nessa faixa aqui, nesse pontilhado aqui, a gente já está no amortecimento. Por que isso é importante? Esses parâmetros, a matemática envolvida está tudo relacionado com a função. Vamos criar aqui primeiro a função. Vamos aqui rodar aqui. Não sei se eu cliquei. Cliquei. DG. Olha só. O denominador é S ao quadrado mais 6S mais 58. Então, com base naquela imagem, você pode deduzir que o ômega n, que é o nosso ômega n, vamos colocar ele ao quadrado. Não sei se está escrito ômega n dessa forma. Tá, está escrito sim. Ômega n ao quadrado. Ah, foi mal, eu não rodei até aqui. Eu não calculei esses parâmetros ainda. Mas, esse ômega n aqui, vou rodar. Aqui, olha, 6,61, 7,6158. Ou seja, se a gente pegar agora novamente o ômega n ao quadrado, vocês vão ver 58, certo? Por quê? Isso aqui é ômega n ao quadrado. Então, todos esses parâmetros aqui, a gente acha ômega n, o zeta, que é o coeficiente de amortecimento, então tem todo o cálculo aqui. Nada demais, seria só, você já tem um ômega n, sabe que aqueles parâmetros aqui, calcula zeta, tempo de acomodação, 4 sobre zeta ômega n, então esse aqui é o critério de 2%, critério de 2%. TP, né, o tempo, calcula o instante de pico, o instante que o máximo sobre sinal acontece. Qual que é o máximo sobre sinal percentual? Olha aqui, ó, 26%. Então, vamos colocar aqui. Isso tudo poderia ser obtido de uma forma bem simples se a gente fizer isso aqui. Step. Deixa eu só conferir uma coisa aqui que eu não tenho certeza. Isso, step info transfer function não tem numerador e den g. Fechei a minha transfer function aqui. Não precisava do colchete. Não precisava do colchete, que aqui já era uma matriz. Olha só. Aqui a gente pode comparar aqui, ó, máximo, ó, overshoot. Vamos comparar com o nosso UP ali. 26,0176. Claro, tem um errinho aqui, né, natural, porque há um erro de truncamento. Eu falei isso para vocês lá no MATLAB, né, que uma coisa é diferente da outra, né, uma coisa que é guardada numa subtração, numa soma. Então aqui tem todo um algoritmo, mas assim, na essência é a mesma coisa. Então esse comando aqui é muito bom, muito útil mesmo, muito útil. Então vamos seguir aqui, aqui está o link, né, para vocês ir lá e olhar sobre o Step Info. Aqui é toda a matemática envolvida para obter os parâmetros. Aqui a gente já tem no espaço de estados. Aqui tem um exemplo aqui, deixa eu só apagar tudo aqui então. Aí. Tem esse exemplo aqui, F9. Vai demorar um pouquinho.
enquanto roda ali eu vou falando sobre os passos de estados. Então esse step info aqui, ele vai obter desse denominador, certo? Que é uma função de, deixa eu ver, variável, s é ao quadrado, essa é a quarta. Ainda estava plotando, ainda esqueci de comentar com vocês, eu estava com o comando step aqui, para plotar a resposta ao degrau. Step info, né, fica subentendido aí que é os parâmetros em relação à resposta ao degrau, tá? Informações sobre a resposta ao degrau. Podemos também aqui usar para o espaço de estados. Se vocês observarem aqui, a A é uma matriz 2x2, a B também é uma matriz 2x2. A C também é uma 2x2 e a D também. Então, ou seja, a gente está falando com um sistema de duas entradas. Então tem mais de uma entrada. Então, vamos rodar isso tudo e ver no que vai dar. F9 neles. Só quero mostrar para vocês, ó, S21. Olha o S. Essa é uma 2x2, então a gente tem duas entradas e duas saídas. Então tem uma matriz 4x4 na structure. Você tem que ter então, sistema de múltiplas entradas e múltiplas saídas. Então duas entradas e duas saídas nesse caso aqui. Então a S é uma 4x4. Aí se você quiser saber para entrada 1, saída 2, entrada 2, desculpa, saída 1, você usa S21. Então você conseguiria obter, é uma matriz, né? Entrada 2, saída 2, S22. E a S é uma structure com 4 structure dentro, que a S21 também é uma structure, beleza? Então dá para usar também no espaço de estados. Essa parte aqui é bem interessante, tá? Vamos apagar tudo de novo, por quê? Se vocês olharem lá no help, vocês vão entender tudo, mas já vamos adiantar um pouquinho aqui. Existe o default, olha só, o tempo de acomodação default é o de critério de 2%, 2%. Só que se você quiser mudar, você pode mudar, desde que você informe ao MATLAB o que eu estou querendo. Tempo de subida, aqui também o default é de 10% até 90%, aqui eu estou pedindo de 5% até 95%, então, ou seja, estou informando para ele o que eu quero, e ele vai me devolver, beleza? Olha só, o tempo de acomodação de 0,05%, e um tempo de subida, ou seja, pedir os dois parâmetros, beleza? Então aqui não tem erro, é mexendo mesmo. Aqui a gente cai naquela função também, naquela forma de criar a função de transferência, né? Você cria aqui a transfer function. Para cá aqui não vai fazer diferença, a transfer function ela entende esses comandos, mas na hora que você colocar o S aqui, ele precisa conhecer, senão o MATLAB vai dar erro, certo? Vamos dar um Ctrl R aqui, transformar em comentário, apagar tudo e vamos ver se eu não falei bobeira. F9. Ó, função da variável é S, ele não conhece, não sabe quem que é S. Então, não deu erro em SIS1, SIS2 e SIS3, mas em SIS4 deu. Ctrl T, voltou a ser. Beleza? E aqui o step, olha só, aplica o step para todo mundo junto. Vai ter um monte de resposta, dá para colocar legenda, olha só. 0 na origem, não fase mínima, com sobre sinal, um largo sobre sinal, beleza? Então é isso. Esse daqui, step info, não esqueça, lembrando que é a resposta, o step plota, né? Aplica a resposta ao degrau, a entrada degrau e plota, e o step info, ele vai te dar a característica da resposta ao degrau, comando muito válido, um sistema de controle fundamental usar o step info, e aqui está a matemática por trás dele. Obrigado por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado, fico à disposição no suporte no WhatsApp, te vejo na próxima aula, até lá.